Boa noite a todos novamente. Eu sou Vanessa Marigueto. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Primeiramente, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos loiros, acima do ombro. Estou usando um óculos de armação arroxeada. Uso um batom rosa. Atrás de mim há uma parede branca com parte de um quadro. Estou com uma blusa de alça branca com detalhes azuis e uma parte de um colar que aparece na câmera de bolinhas marrom bem clarinha. Bom, e antes de nós iniciarmos, eu vou ler novamente o nosso slide, onde nós temos algumas orientações, algumas instruções para a nossa aula. Então, hoje nós estamos em mais uma aula do curso A Inclusão Acontece no Coração, conhecer, compreender e aplicar. Nós teremos sempre a prece inicial, logo após a leitura de preparo do livro Fonte Viva, onde nós estaremos enviando essa lição no dia da aula, pelo grupo do WhatsApp. Logo após, nós temos a exposição do tema, perguntas pelo chat. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar as perguntas pelo chat. E assim que possível, após a aula, nós estaremos repassando para o expositor. E a prece final. Outras orientações, nós pedimos a gentileza de manterem os microfones fechados durante a aula, acionar a legenda automática se for preciso, nós sabemos que alguns já estão fazendo isso. Evitar enviar perguntas novamente, exclusivamente pelo chat. E lembrando que todas as aulas estão sendo gravadas e são disponibilizadas para vocês no domingo após a aula, no período da manhã, tanto pelo grupo de WhatsApp, como também pelo e-mail que vocês cadastraram na hora da inscrição. Então, para nós darmos início, eu gostaria de chamar nesse momento a Thaís Teles, que fará a nossa prece inicial e o nosso preparo da noite. Então, eu passo a palavra para Thaís Teles. Boa noite, pessoal. Todos bem? Vocês conseguem me escutar? Então, vamos lá, gente. Vamos calmando o nosso coração, vamos serenando a nossa mente, vamos buscando aquele estado de tranquilidade que vai envolvendo todo o nosso ser. Vamos sintonizando com os nossos mentores, com os mentores deste lindo trabalho, deste curso abençoado, e vamos rogando a Deus, nosso Pai, para que abençoe este nosso momento de aprendizado, de trocas, interações, mas principalmente muito acolhimento. Pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, para que envolva os nossos corações e principalmente da nossa expositora da noite, para que possa nos auxiliar cada vez mais a levar esta inclusão para dentro dos nossos corações e da nossa vida. Que tenhamos, então, uma ótima aula, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, a nossa leitura de preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é do capítulo 144, que se chama Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus,
na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação, inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada sempre será toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Gente, que texto lindo de Emmanuel, né? Muito bonito. E conforme eu fui lendo durante a semana, eu fui fazendo essa reflexão interna e convido a vocês para que reflitam também. Como nós estamos auxiliando a vida mental daqueles que estão próximos a nós, daqueles que de alguma forma tenha algum contato conosco. Só que nós pensamos assim, de uma forma coletiva, mas as pessoas que estão longe, às vezes você só tem aquele contato dentro da casa espírita, às vezes é só no local de trabalho, mas e dentro da nossa casa? As pessoas que convivem conosco também, como que nós estamos auxiliando Jesus nessa tarefa? Então, é muito bacana nós pararmos para refletir, mas também até encontrar onde nós já conseguimos auxiliar. E são nas pequenas coisas que nós conseguimos já executar essa tarefa. Então, é muito bacana quando o Emmanuel lista algumas coisas que auxiliam em muito para colaborar, para que se efetive essa sintonia da mente terrestre com a mente divina. A alfabetização. São muitos os educadores, né, dessa primeira infância que nem imaginam que estão auxiliando realmente, colaborando para essa evolução terrestre, auxiliando na alfabetização de uma forma intelectual, mas com certeza com muito carinho. Quantos não se lembram daquela sua primeira professora? Né? Então, é muito bacana pensar naquela pessoa que foi tão preciosa naquela vida que estava se iniciando no mundo. A leitura edificante, a palestra educativa, mas eu gostaria de colocar também aqui este nosso momento, este curso. Não só nós que estamos aqui, né, enquanto equipe, mas cada um de vocês, para que vocês pudessem ter essa procura, para que vocês estejam aqui conosco, para aqueles que vão assistir posteriormente, já estão com os corações, com a mente aberta, para fazer parte deste grande auxílio, que é levar a inclusão, que é auxiliar,
que é levar esta reflexão para tantos que ainda não se sentem acolhidos ou não se sentem pertencentes a este nosso mundo e aquilo que é considerado como normal. Então, eu achei muito bacana nós levarmos esta reflexão para o nosso dia a dia. Ajudemos aqui no finalzinho, né? A vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. O quanto nós estamos sendo multiplicadores dessa boa nova de Jesus. Mas é só pelas palavras? Aqui no texto também fala isso. É pela atitude, gente. São os exemplos que nós conseguimos levar também essa boa nova. E aqui nós estamos recebendo esse treinamento. Aqui nós estamos, talvez, nos despindo para que um novo ser surja, mais inclusivo, um novo ser que acolha as pessoas, que faça esse acolhimento às pessoas de coração a coração, se despindo de qualquer forma de preconceito. Então, dessa forma, nós também estamos auxiliando, cooperando Jesus nessa evolução terrestre. Então, deixo aqui essa reflexão no decorrer da semana, e que nós nos alegremos, pois sabemos que já somos tarefeiros da seara de Jesus, mas precisamos pensar no que mais eu posso fazer para colaborar, não só para mim, como para o meu próximo. Então, que assim seja. Obrigada, Thaís, por já dar início a essa nossa conexão com o mais alto, essa conexão tão necessária nesse momento, com essa reflexão. Então, nesse momento, eu vou apresentar a nossa expositora, a nossa educadora de hoje. O tema da aula de hoje é a visão espírita da deficiência, com Cássia Anselmo. Cássia é psicanalista, foi vice-diretora da Infância e Juventude da FESP por 3 anos, diretora da área da assistência espiritual da FESP por 8 anos, atual presidente da USE Intermunicipal de Peruíbe, atual vice-presidente da Casa Espírita Nosso Lar, coautora dos livros de infância Brincando e Aprendendo Espiritismo, edições FESP, organizadora e coautora do livro Estudo e Prática da Assistência Espiritual, edições FESP. Cássia, já agradeço desde já que você tenha uma excelente exposição. Passo a palavra para Cássia. Olá, pessoal, boa noite. Sempre muito bom estar aqui, refletindo com vocês, ajudando na nossa vida mental, porque a vida mental, ela precisa de informação, ela precisa de exercício, de treino, de reflexão, para que nós saiamos do lugar do sofrimento e avancemos aí numa vida mental mais saudável, né? Então, a lição de hoje de preparo realmente foi bem pertinente. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura da orelha, sou loira e uso óculos. Estou vestindo uma camiseta branca. Nós fazemos essa autodescrição até mesmo para que todos nós possamos nos treinar para o caso de que aqui, hoje, né, hoje, nós não temos, eu não sei, mas pelo que nós fizemos de pesquisa, nós não temos pessoas com a deficiência visual, talvez tenhamos, mas isso é importante para nós irmos treinando em como fazer, né? Nós vamos ter uma aula, se eu não me engano, daqui 1 ou 2 aulas, e nós vamos ter um expositor que ele é cego. E ele vai vir e nós vamos falar com ele, e ele vai dizer muita coisa legal para a gente. Então, nós repetimos isso para que todos possam se treinar, né, nessa apresentação também, nessa autodescrição. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para que coloquem aí os slides que nós vamos utilizar nessa noite. E hoje, como já foi dito, nós vamos falar sobre a visão espírita da deficiência. E
como diz o slogan do nosso curso, é importante conhecermos, e assim vamos compreendendo, e depois vamos aplicando. Porque tudo para fazer sentido na nossa vida precisa seguir este caminho. Primeiro eu preciso tomar conhecimento de alguma coisa para saber que ela existe. A partir do momento que eu tomo conhecimento, eu preciso compreender aquilo, para que eu julgue, para que eu entenda a sua necessidade e, posteriormente, para que eu possa aplicar. E isso funciona muito bem com grandes coisas, né? Tudo na nossa vida é assim. Se eu não conheço uma necessidade, se eu não reconheço uma necessidade, eu não vou me preocupar em compreender, em buscar recursos, e muito menos em aplicar. Então, sempre que nós conhecemos algo novo, buscamos a sua compreensão e aplicamos, nós estamos trabalhando também na transformação do mundo e na nossa própria. Podemos mudar? E uma pergunta importante, né, que nós gostaríamos de trazer, antes de entrarmos, também já é propriamente o tema, mas eu refleti antes sobre algumas coisas, né? De onde vêm as nossas crenças? Vocês já pararam para pensar que existem muitas coisas que fazem parte da nossa vida, mas que são crenças, coisas que nós acreditamos e que não fomos nós que construímos, mas foram ideias e verdades que foram passadas para nós através da nossa família, da cultura, da religião e da sociedade. Muitas coisas são passadas de geração para geração, o conhecimento, alguns hábitos, porque nós vamos herdando algumas situações que vamos aprendendo durante a vida. Isso faz parte, né? Porque nós nascemos numa sociedade, vamos receber ali os valores, vamos ouvir coisas da nossa família, na escola, na rua, no trabalho, e tudo isso vai perfazendo as nossas verdades. Muitas coisas vão saindo, caindo no nosso colo, do olhar do grupo. Então, quando eu estou dentro da casa espírita, então existem ali muitas coisas que me são ditas, algumas que fazem muito sentido para mim, outras eu ainda não compreendo muito bem, mas são crenças que Kardec nos fala, né, que na realidade nós precisamos desenvolver a fé raciocinada. Então eu conheço uma coisa, compreendo e aplico, né? Mas muitas dessas crenças, por exemplo, coisas que são culturais ou situações que são passadas pela nossa família, que se nós já conhecemos, mas se nós tentamos compreender, de fato, muitas dessas crenças, nós vamos ver que não tem sentido, que não combinam com a época atual, que estão ultrapassadas, ou que não são verdades. Então, é muito importante colocar em xeque as nossas verdades. Podemos mudar? As crenças, na verdade, elas são herdadas, né, antes de serem escolhidas. Então, muitas das nossas verdades são apenas ideias que aprendemos cedo demais para questionar. Nós não tínhamos nem ideia do que estava sendo colocado ali para nós, mas foi colocado como uma verdade e nós passamos, então, a acreditar naquilo. Por exemplo, preferências e comportamentos são aprendidos no convívio social. Com o tempo, internalizamos essas ideias como se fosse parte de quem nós somos. E aí, nós podemos usar algumas ideias bem interessantes, como, por exemplo, a crença de que, vou falar algo muito simples, mas de que menina usa rosa e menino tem que usar azul. É uma crença. A gente cresceu ouvindo isso sem questionar. Uma crença da nossa época. E se nós formos puxar isso lá para trás, nós vamos ver que em determinada idade da humanidade, homens usavam vestidos, tem uma foto até que eu ia trazer, mas acabei não trazendo, de um menino, foi feita uma pintura, ele estava de vestido e usava rosa. Então, isso é cultural. A sociedade, de alguma forma, vai passando para nós que as coisas são assim ou são assadas, né? Por exemplo,
muitas crenças que são passadas para nós, que homem não chora, que mulher é mais sensível, que a mulher é que tem que cuidar da casa. Isso hoje está mudando, mas a mulher era a senhora do lar, né? Mulher não podia votar, não podia estudar, o homem não pode usar saia, dependendo da cultura, né? Porque se um homem aparecer usando saia na cidade de São Paulo, claro, ele tem toda a liberdade para isso, mas vai causar estranhamento, porque dentro da nossa cultura, homem não usa saia. Mas se nós formos para a Escócia, o homem lá usa a saia como uma roupa de gala, para tocar os instrumentos, para ir em festas. Nós vamos encontrar homens na África, em algumas culturas africanas, usando saia. Então, aquilo que nós herdamos como é certo, é errado, isso pode, isso não pode, está muito ligado ao grupo, à época e à cultura que nós nascemos, a nossa família também, né? Então, isso é importante que fique, nós partamos agora para questionar essas crenças. Pode mudar, por favor? Mesmo porque crescer, evoluir, é também revisar essas crenças que foram nos passadas como verdade. Porque a sociedade muda, porque o conhecimento avança, mas nem sempre as nossas ideias acompanham esse crescimento e esse avanço. E quando nós não acompanhamos esse avanço e esse crescimento, nós vamos estar criando preconceitos, né, que ficam naturais, aquilo é assim mesmo. Então, por exemplo, a sociedade, a mulher era vista como se ela não tivesse alma. Hoje nós já sabemos que isso não cabe, claro que mulher tem alma, né? Claro que mulher tem capacidade. A doutrina espírita ainda nos alarga ainda mais o horizonte, dizendo que nós somos espíritos e que vamos reencarnar no corpo de homem, no corpo de mulher, e vamos ter várias experiências. Então, é claro que a alma é o espírito encarnado. Hoje nós temos essa compreensão, e se nós formos ler um romance, um documentário, um livro de história, a hora que nós formos bater o olho ali, nós vamos dizer, nossa, mas como é que alguém pôde pensar em alguma coisa assim, né? Então, quando nós não crescemos, não avançamos o nosso olhar, nós vamos também ter um julgamento automático de algumas coisas. E vamos também ter uma dificuldade de enxergar o outro como ele é, porque nós já temos um preconceito naturalizado. Se nós encontrarmos um homem na rua usando um vestido cor-de-rosa, nós já vamos fazer várias ideias, aposto que alguns, né, todos nós já colocamos ideias na nossa cabeça, não que tenha nada de errado com isso também, mas nós vamos criando estereótipos, né, nós vamos criando através do preconceito, daquilo que foi dito para nós que era certo, que era errado, nós vamos criando julgamentos automáticos, e quando olhamos determinadas cenas, aquilo já está automatizado em nós não vamos nem precisar pensar muito. E eu queria que vocês colocassem no chat agora, rapidinho, algumas dessas crenças antigas e que vocês me ajudem com isso, que antes fazia sentido e hoje não fazem mais. Por exemplo, que são superstições também, né? Passar embaixo da escada, isso é uma crença, bem limitante, inclusive supersticiosa, né? Isso, que criança não tem voz, criança não tem que falar nada, criança tem que escutar ali e ficar quieta. Leite com manga faz mal, mas hoje nós já entendemos que essa crença veio de uma tentativa de proibir, né, os negros na época a tomarem o leite com manga, né? Deixar o chinelo virado para cima, que a mãe morre, gente, essa é ótima, né? Que tinha idade certa para casar, que varrer o pé não casa. Essas são ótimas, né? Gato preto traz azar. Não fechar a porta do guarda-roupa, né? Também. Então, tem várias coisas que foram sendo criadas e passadas de geração para geração e que a gente sabe que não é verdade, né? Então, tem mais aqui, lavar a cabeça no ciclo menstrual faria mal. Isso mesmo, não passar embaixo de escadas. Quantas coisas
que se nós trouxermos para uma lógica, não faz sentido nenhum, né, gente? Não faz nenhum sentido. Então, isso vai fazendo com que o Regis está dizendo apontar o dedo para a Lua, cria uma verruga, muito boa essa também. Cobrir os espelhos quando chove, dar água na coxa para a criança falar. Gente, vocês estão ótimos hoje, hein? Virar vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Olha só, essa eu acho que eu já fiz essa. Abrir guarda-chuva dentro de casa, chove no dia do casamento. Gente, ótimos, ótimos. Então, se nós formos parar para pensar, tudo isso no mínimo, assim, coisas bem fantasiosas, né? Pintinho piar na boca da criança para ela falar, meu Deus do céu. Noivo ver a noiva antes do casamento, dá azar. Bater na cabeça do gago com a colher de pau. Ai, gente, é muito divertido isso. Bom, são várias as crenças que hoje nós sabemos, né, que não faz nenhum sentido. Mas vamos para o próximo slide. Ai, ai. Silvia está dizendo comer na panela vai chover no dia do casamento, bater palmas dentro de casa seria ruim. São todas ideias que hoje nós sabemos são muito ultrapassadas. E se nós formos repetir isso para algumas pessoas, vão dizer, nossa, que loucura isso, né? Vamos passar por loucos ainda, né? Pode mudar, por favor? O José Aparecido está dizendo que ele está com vergonha, mas que tem um preconceito nele que ele está lutando para dominar, que é mulher dirigir ônibus e caminhão, que isso é coisa de homem. José Aparecido, vamos mudar essa ideia. Até tem uma situação real, né, verdadeira, assim, verídica, que um comandante reformado da aeronáutica, ele foi tomar um avião e quando fica assim na porta do avião, ficam as pessoas, né, que vão, a equipe, né, que vai comandar o voo, e a piloto era uma mulher, e ele se recusou a ir naquele voo porque tinha uma mulher pilotando o avião. Então, é claro que se nós trouxermos ainda para o espiritismo, né, fica mais absurdo ainda, né? Mas é claro que nós não vamos julgar a questão de ser homem ou mulher, mas de ser um bom profissional ou não, né? A Fernanda está dizendo, sim, é verdade, Fernanda, que ele já está no caminho porque ele já reconheceu. Muito bom. E, na verdade, quando nós criamos determinadas situações, e vou usar a situação do José Aparecido, né? Quando o nosso olhar reduz o outro, sem nós nem termos consciência e nem temos como olhar para o outro, nós vamos usar um detalhe, né, para dizer quem o outro é. Então, a sociedade cria padrões daquilo que é certo, que é errado, que é normal. Quem foge desse padrão é rotulado. Esse caso da mulher dirigindo caminhão, ônibus, avião, caça, trator, né? Isso é um bom exemplo, né? Então, a pessoa deixa de ser vista como indivíduo e passa a ser vista pela sua condição. A mesma coisa com pessoas deficientes. Nós vamos julgar a pessoa por quem ela se apresenta naquele momento e vamos estar negligenciando a sua potencialidade, porque o nosso olhar vai estar em uma única referência. E quando isso acontece, nós criamos um estigma, né? O estigma é algo que rotula aquela pessoa. E vamos estar dizendo, então, que aquela pessoa é incapaz, é dependente e é inferior. Na verdade, isso vai gerar sérias consequências de exclusão, invisibilidade e perda de oportunidade. Então, sempre que nós olharmos para uma pessoa que, por conta de um detalhe que foi passado para nós, que aquilo não poderia acontecer, ou que aquilo está errado, ou que aquela pessoa é incapaz ou é inferior, por diversos motivos, nós vamos estar reduzindo o outro àquele detalhe, sem levar em consideração quem ele é na realidade. Pode mudar, por favor?
O problema não está no corpo, mas no olhar que limita o outro. Vou ler de novo. O problema não está no corpo, mas no olhar que limita o outro. Então, quando eu olho para alguém, sou eu que estou colocando um olhar de limite naquela pessoa, e não na realidade que seja ela. Eu estou criando esse limite para o outro. A mulher não pode isso, a criança não pode aquilo, um homem não pode isso, uma pessoa com deficiência não pode isso, não pode aquilo, né? Então, eu vou estar rotulando aquela pessoa como coitado, como inferior e como incapaz, em várias situações, né? Então, vamos treinar o nosso olhar. Vamos tentar trabalhar isso em nós para ajudar a nossa vida mental e a vida mental do outro. Porque como será que é se sentir invalidado pelo outro? Eu acho que aqui todo mundo já teve alguma experiência assim, né? Então, esse olhar de limite que é direcionado para nós vai causar na nossa vida muita dor e sofrimento também. José Aparecido está dizendo que isso é para ilustrar que herdamos os preconceitos sociais. Ainda não vemos uma mulher subindo em um poste consertando fios. É possível que quando ver a primeira, muitas vezes vão estranhar, exatamente. Mas depois, com o tempo, nós vamos acostumando. Infelizmente, tem coisas que levam muito tempo para que isso aconteça. E se nós dermos uma ajuda, se nós formos criando essa conscientização, e defendendo o direito do outro ser aquilo que ele deseja e levar adiante a sua potencialidade, nós estaremos ajudando para que esse progresso venha mais rápido. Pode mudar, por favor? O estigma, né, ou o rótulo que nós colocamos, ou nós estigmatizamos, né, nós colocamos uma coisa que não pode ser mudada no outro, né? Esse estigma não revela quem a pessoa é, revela como a sociedade aprendeu a enxergar. Então, aquilo que me foi passado como uma verdade, eu vou guardando dentro de mim. E dentro da perspectiva da pessoa com deficiência, ainda mais, porque nós temos toda uma estrutura, uma história que foi nos colocando que a pessoa não era capaz, né? A aula da Thaís, quando ela fala dos corpos, né? Nós fomos catalogando os corpos que eram produtivos ou não, e fomos criando um valor para isso. Então, você não produz, você não é produtivo, você não tem valor. Então, na realidade, esse estigma não vai dizer sobre a pessoa, mas de quem está dizendo sobre ela. E pode ser a sociedade, pode ser nós mesmos. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Agora, nós estamos falando do coletivo, da sociedade. Mas existem coisas dentro da nossa própria casa. Quando nós estigmatizamos uma pessoa, né? Quando nós colocamos um decreto, quando nós colocamos uma sentença para aquela pessoa. Isso acontece no individual e no coletivo. Então, por exemplo, quem nunca ouviu, você é burro, você não serve para nada, você só abre a boca para dizer bobagem. É um estigma que nós, muitas vezes, não imaginamos o alcance que aquilo vai ter no ouvido de uma criança e de um jovem, do estrago que aquilo vai causar na vida dos nossos pequeninos. Ou adultos também, quando uma mulher ouve, você é louca, né? Você não tem capacidade para isso. E nós não estamos falando da pessoa, estou falando do meu olhar, que muitas vezes está contaminado com o meu orgulho, com a minha vaidade, com tudo aquilo que eu preciso trabalhar em mim mesmo, para que esse meu olhar adoentado não fira o outro. Esse meu olhar que é, sim, limitante, né? Esse meu olhar que expressa a minha própria limitação. Então, o olhar de quem causa o limite para o outro é porque ele está limitado na sua compreensão, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher,
na sua capacidade de direcionar ou de trabalhar as situações que chegam, porque o outro não está sendo respeitado. Nós não estamos levando em consideração o sentimento do outro. E isso é uma coisa muito séria, que causa danos emocionais, danos que vão perdurar uma vida toda. E uma dessas situações de crenças limitantes que a sociedade ainda passa, né, é a lógica do castigo. E isso não vem apenas de uma situação de agora, né? Nós vamos ver lá nos primórdios da era primitiva, por exemplo, quando acreditávamos que os deuses eram punitivos, porque nós colocávamos nesses deuses nosso próprio comportamento, a nossa própria maneira de lidar com as pessoas e coisas. Então, quando havia uma tempestade, quando um vulcão entrava em erupção, nós acreditávamos que os deuses estavam nos punindo, quando não tinha chuva para que a lavoura pudesse dar ali o nosso alimento. Então, nós acreditávamos que Deus era punitivo, porque nós trabalhamos dentro dessa punição. E quando entra, então, dentro das religiões, né, e o que nós fazíamos nessa época? Nós oferecíamos, né, aos deuses, as virgens, alimentos, animais, criávamos ali os sacrifícios, para que os deuses não ficassem mais bravos conosco. E essa ideia de castigo, ela perdurou e perdura ainda dentro de muitas religiões. Então, por muito tempo, essas religiões, elas reforçavam a ideia do erro. Então, era um ciclo, né? O erro, castigo e punição. E dentro de uma consequência social, nós vamos ver que, quando eu enxergo alguém no erro, eu vou estar criando aquele olhar de que aquela pessoa nunca vai se transformar. É um estigma. Ele é errado, ele é fraco, ele só erra, nunca vai se consertar. E isso causa, né, favorece uma exclusão social e uma desumanização, porque eu não trato mais o outro com o seu valor, eu não acolho, eu não compreendo. Então, a lógica do castigo é assim, né? Você serve, você não serve. Então, se você fez uma coisa errada, você vai ser punido e castigado. E em muitas situações da nossa vida, nós vamos atrelar isso de que se alguém está passando por algum sofrimento, se alguém vivencia uma deficiência física, é porque aquela pessoa cometeu um erro. E nem sempre é assim, gente. O nosso olhar, essa crença de pecado, castigo, punição, está muito atrelada ainda aos nossos conhecimentos anteriores, dentro de uma vivência na era primitiva, da nossa ignorância sobre Deus, sobre o amor do Pai por cada um de nós, né? E então, isso fica tão inconsciente, porque imagina o tanto de vezes que nós vivemos, o tanto de vezes que nós reencarnamos e que isso foi passado para nós como uma verdade. Então, se eu vejo alguém sofrendo, ele está pagando por alguma coisa. E aqui eu abro um parênteses para a nossa ideia do sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é algo que faz parte da vida do ser humano. O sofrimento, ele acontece não como uma punição divina, mas muitas vezes porque nós estamos crescendo, porque nós aprendemos com o sofrimento a mudar de postura, a mudar de pensamento. O sofrimento, ele não é algo... É claro, ele traz um desconforto e ninguém deseja sofrer, mas muitas vezes no final, no percurso de um sofrimento, é que nós vamos tomar a decisão firme de mudança. É ele que vai nos impulsionar para uma mudança. Então, quando existe um problema, uma dificuldade, nós não estamos sendo punidos, né? Isso vai ganhar uma outra cor quando nós compreendemos a doutrina espírita. Pode mudar, por favor? Vamos nos lembrar, para entender esse conceito, né, essa situação, vamos relembrar alguns conceitos básicos da doutrina espírita.
Existem os elementos gerais do universo. Deus é o Criador. E temos como elemento geral o espírito e a matéria, o princípio espiritual e o princípio material. Isso é o que constitui o mundo, toda a criação divina. Então, o espírito é o ser inteligente da criação. É ele que pensa, que sente, que progride, que evolui, que ama, que odeia. Então, ele está destinado a um progresso, à evolução. O espírito, ele encarna com já um objetivo final de conquistar a sabedoria, que é colocar o conhecimento na prática, usar esse conhecimento na sua prática, aplicando, né? E o desenvolvimento de um amor parecido com o de Jesus, né? Nos termos de Jesus, incondicional, fraterno, acolhedor, que não escolhe quem vai amar, que não coloca condições nesse amor, que vai entender a fragilidade humana. E temos a matéria, que, segundo Kardec, serve ao espírito como um meio de evolução. Então, veja, toda condição material que nós fomos vivenciar faz parte deste processo pedagógico divino de oferecer ao espírito condições para sua evolução. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo convidados a melhorar, nós estamos sendo convidados a crescer. E isso às vezes dói, né? Vamos ver um pintinho saindo do ovo. Antes ele era um ovo. E ele foi se desenvolvendo, crescendo, até que em determinado momento ele não cabia ficar mais dentro daquele ovo, dentro daquela casca. E ele então rompe aquela casca para se tornar algo maior. Concordam que vai doer? Concordam que isso vai trazer um incômodo? Mas isso foi para o crescimento dele, algo que não cabia mais ficar daquela forma. Então é assim que nós vamos observar a matéria, ela vai servir para o espírito, levando-o ao seu crescimento. Pode mudar, por favor? Gente, depois, vocês nem precisam anotar, porque nós vamos colocar esses slides no grupo para vocês, tá bom? Depois vocês podem até ouvir a palestra no YouTube de novo, olhando os slides aqui. Que maravilha, né? Então, o que a doutrina espírita nos diz? Que na reencarnação, a matéria muda para que o espírito se transforme. Vou ler de novo. Na reencarnação, a forma material muda para que o espírito se transforme, sempre com vistas ao nosso crescimento e à nossa evolução. Então, nós vamos mudar de corpo. O nosso corpo, ele vai poder passar por uma gama de variedades enorme, justamente visando o que é melhor para mim. Então, é melhor que eu tenha um corpo, um aparelho, um instrumento de mulher, de homem. O que será melhor para mim? Que este corpo viva por mais tempo ou que este corpo viva menos? O que vai ser melhor para mim? Ter um corpo com alguma limitação, alguma deficiência, para que essa deficiência me ensine algumas coisas. Eu vou ter um corpo extremamente saudável, não vou ter praticamente nenhuma doença, para que eu aprenda o quê? A valorizar o quê? O meu corpo. Se eu nascer como uma mulher, eu vou gerar filhos? Isso vai ser o melhor para mim? Ou será que vai ser melhor que nessa encarnação eu não passe por essa experiência? Então, vejam, são tantas variáveis, e cada uma delas é específica para nós. Nós não podemos generalizar que ter um corpo feminino significa isso. Não, não é. Que uma pessoa que desencarne cedo é por causa disso. Não, não é. Uma pessoa que vive até 100 anos é por causa disso. Também não é. Então, veja, nós vamos mudar o nosso núcleo social. Então, nós vamos nascer em diferentes sociedades, em diferentes culturas ou épocas. Então, vamos imaginar como a Thaís trouxe numa aula passada dela. Como que era ser mulher em Belém do Pará em 1950?
é muito diferente de ser uma mulher hoje, em 2026, em São Paulo. Completamente diferente. Então, mudou a época, mudou a cultura também mudou, né? Porque nascer no Belém do Pará é uma cultura, mesmo estando dentro do mesmo país, e nascer em São Paulo é uma cultura diferente, né? Nós temos situações diferenciadas, não tão, mas tem uma diferença. De uma cidade para outra já tem diferença, né? A gente vê pelo sotaque, pela forma de vida. Então, todas essas variáveis visam única e exclusivamente o nosso crescimento. As questões da família. Vamos ter uma família? Não vamos ter uma família? A minha família vai ser homoafetiva? A minha família vai ser de um pai solo? A minha família vai ser a minha avó me criando? A minha família, eu não vou ter família e eu vou ser conduzido para um orfanato? Ou depois do orfanato, eu vou para uma família que me adote? Então, quais são as implicações disso? Nenhuma delas é castigo, mas elas são oportunidades de aprendizado, porque nós estamos, o que Deus, conforme a doutrina espírita nos fala, o que Deus planeja ou objetiva com tudo isso? Que nós tenhamos várias vivências e que dentro dessas vivências nós vamos tendo experiências que são necessárias e que vão trabalhar em nós aquilo que é necessário. Então, o meu orgulho, a minha vaidade, ou vão favorecer para que eu tenha mais paciência, para que eu tenha mais generosidade, para que eu seja mais respeitoso, para que eu consiga ver uma pessoa de uma forma diferente. Às vezes, nos falam os espíritos, nós temos tanto preconceito que nós somos chamados, talvez, numa próxima reencarnação, para vivenciar na pele o preconceito que nós causamos a outras pessoas. Então, tudo isso nos traz a ideia de que não será um castigo, mas uma oportunidade de mudarmos a nossa postura para que ela se enquadre dentro da lei que governa o mundo, o universo, que é a lei de amor. Então, não existe castigo quando se ama. Existe, sim, oferecer meios de Deus, oferece a todos nós meios para que nós possamos aprender. É isso. Podemos mudar? Então, vamos partindo dessa premissa, né? Falando sobre essa ideia que o Espiritismo nos traz, vamos falar um pouquinho sobre a deficiência. E a palavra deficiência, ela vem do latim. Deficientia, né, que significa falta, carência, insuficiência, no latim. E ela deriva de um verbo, que é deficere. E esse verbo, o de, significa afastamento e negação. E o facere, né, defacere, né? Então, o facere seria fazer. Reunindo essa palavra, a palavra como ela foi construída pelo homem, não por Deus, pelo homem, ela vai significar a ideia daquilo que deixa de ser feito, daquilo que não se completa. Então, a deficiência é aquilo que não se completa, que não é feito, que está incompleto, né? Então, já pela constituição da palavra, da linguagem, porque é o homem que cria a linguagem, e em cima da linguagem nós vamos construindo também a nossa vida, a nossa cultura e a nossa sociedade. A linguagem é muito mais importante, porque é uma forma de expressão e de comunicação, é uma forma muito mais importante do que nós imaginamos que ela seja. Pode mudar? E aí, quando nós colocamos tudo isso, ainda complementamos, né? O que nós podemos entender com a palavra construída, o significado da deficiência? Essa palavra, ela coloca o foco na falta, está faltando, está incompleto. E que pode produzir a ideia de incompleto ou inferior. Então, a deficiência, nós vamos tentar imaginar, está na pessoa ou na forma como a sociedade, a linguagem define o que é deficiência e o que é completo.
Somos nós, enquanto sociedades, que vamos dizer de uma pessoa, nós vamos passar esse valor para ela. Nós passamos os valores para as crianças. Em salas pequenas, a gente pode observar, tem muitos educadores aqui, a maioria é educador. Nas salas menores, nós vamos ver pouquíssimos problemas de relacionamento. A criança cai, levanta, ela não tem um olhar preconceituoso, ela não vai olhar a roupa, ela não vai olhar se o coleguinha tem um celular ou não, ela não vai olhar a marca da roupa, ela quer brincar, ela quer socializar. Agora, quando nós vamos partindo para os jovens e para as crianças maiores, nós já começamos a ver que aquela criança recebeu orientações, ela recebeu uma formação, foi passada para ela, enquanto família, enquanto amigos, enquanto sociedade, na escola. A internet agora, que tem um alcance incrível dentro da vida das crianças, né? Elas fazem muitas vezes o papel dos educadores, infelizmente, né? E nem sempre com conteúdos adequados, mas tem um grande alcance nas crianças. Então, tudo isso vai passando, né? Que isso é certo, aquilo é errado, isso não vale menos, aquilo vale mais. Então, todos esses conceitos de valores vão sendo construídos pela sociedade, e todos nós fazemos parte da sociedade. Não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, porque cada um de nós aqui faz parte da sociedade. Pode mudar? Então, dentro dessa ótica, se nós formos observar, todos nós temos faltas. Algumas são visíveis, outras não. Então, se eu não enxergo, isso é visível para as pessoas. Se eu não ouço, isso é perceptível para as pessoas. Se eu não tenho meus braços, isso é perceptível. Mas e a questão moral? Será que todo mundo consegue enxergar as deficiências morais, emocionais e intelectuais? Nem sempre. Mas todos nós somos, em algum grau, limitado, porque nós estamos aprendendo, estamos a caminho. Nós não detemos todo o conhecimento. Cada um de nós aqui tem uma limitação, ou emocional, ou intelectual, ou moral, porque nós não sabemos tudo, nós não aprendemos tudo ainda. Por isso que nós estamos aqui reencarnando. Então, eu posso saber falar em público bem, mas eu não sei trocar pneu de um carro, eu não sei dirigir um avião, eu não sei trocar um fio num poste, eu não sei nadar, eu não sei andar de bicicleta, gente. Não sei, não aprendi. Então, todos nós temos uma limitação. Tem coisas que nós não conseguimos fazer porque ainda não aprendemos, porque não fomos ensinados, ou porque não apareceu a oportunidade para isso. Então, quando nós imaginamos e visualizamos dessa forma, a deficiência deixa de ser um rótulo do outro e passa a ser uma condição humana. Não é legal esse pensamento? Então, dentro dessa ótica, todos nós temos uma limitação, né? Todos nós, a Silvia está dizendo, relaxa, os meus filhos também não sabem andar de bicicleta. Me consolou, Silvia, eu estou consolada. Então, vejamos que quantas coisas cada um de nós ainda tem para aprender. E doeria demais se alguém chegasse para mim, a Silvia chegou para mim e falou assim, tudo bem, Cássia, você vai aprender a andar de bicicleta. Mas seria muito chato que alguém dissesse assim, você é louca? Você é burra? Como assim você não sabe andar de bicicleta? Entenderam? Uma coisa simples, banal, mas que pode ser usada em algo maior. Como assim você não sabe falar inglês? Como assim você não tem duas mãos para abrir um pote? Como assim? É claro, aí se você não sabe isso, se você está nessa situação, é porque alguma coisa você fez. Olha que preconceituoso, o quanto nós reduzimos as coisas sempre ao errado, sempre ao negativo, e isso precisa ser modificado. Então, quando nós olhamos que todos nós temos as nossas limitações, esse olhar, ele é inclusivo, porque ele nos nivela pelo processo de aprendizado, e não naquilo que nós achamos já ter conquistado, mas é a ideia de que nós todos estamos conquistando alguma coisa. Pode mudar?
No Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos encontrar a pergunta de Kardec. Desculpa, gente, estou um pouco de tosse. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E ele vai responder: Deus a impõe com o fim de levá-la à perfeição. Então, não é castigo. O objetivo divino é que cada filho seu cresça em glória, em graça, para adquirir um futuro cheio de luz, um futuro onde não haja sofrimento causado pelas nossas limitações, pela nossa imperfeição moral, pela nossa visão ainda, na ignorância da nossa visão de muitas coisas, né? Porque sofremos também por ignorar muitas coisas. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Então, ele já está dizendo aqui, né, que dentro dessa condição de perfeição, que nós vamos reencarnar várias vezes, cada reencarnação pode ter um objetivo, um significado. Para uns pode ser uma expiação. Nós vamos consertar ali algumas coisas, né, tentar nos reequilibrar dentro da lei divina do amor. Mas para outros, não. Uma dificuldade pode representar, por exemplo, uma tarefa. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Ou seja, nós vamos ter várias situações que a própria vida, a própria situação de estarmos aqui encarnados, vai nos oferecer uma dificuldade, uma limitação, um sofrimento. E estar aqui nessa condição já é uma condição de expiação. Já traz um sofrimento, porque todos nós temos alguma coisa para consertar, né? Todos nós temos. Aqueles que já consertaram, que vêm numa missão, eles não vão nem se incomodar com o sofrimento, ou vai ser uma coisa muito menor. Eles vão estar observando. Quem vem numa missão, olha o coletivo, olha o bem maior que pode ser feito, né? Então, a resposta de Kardec não é só por expiação. Nós não vamos estar sendo castigados, nós estamos destinados à perfeição. A Maria Filomena está dizendo que ela sabe andar de bicicleta, mas ainda não aprendeu a fazer isso usando um guarda-chuva, que é muito comum aqui quando chove. Maria, eu admiro tanto. Aqui na nossa cidade de Peruíbe, a bicicleta é um transporte muito comum e muito utilizado. E me causa tanta admiração a mãe que anda na bicicleta, na frente ela tem um banquinho, que tem um bebê que está dormindo, e ela está levando um guarda-chuva e olhando o celular. É brincadeira uma coisa dessa? E no guidão da bicicleta dela ainda tem as compras. Gente, é demais, né? É demais. São capacidades, assim, que quando nós conseguimos admirar tudo isso, a gente vê o quanto nós temos que aprender ainda, né? Então, vamos lá, gente. A próxima... Pode passar, por favor, Thaís, o próximo slide. Então, na realidade, que nós vamos olhar que não tem nem castigo nem regra geral. Nós não podemos dizer, é isso, porque cada um de nós tem uma necessidade. A nossa vida, como falamos antes, ela é criada com o melhor, né, que nós podemos ter dessa experiência. Ela é formatada, existe um planejamento para que a gente aproveite ao máximo, para que as circunstâncias sejam muito favoráveis. Então, a vida é um processo educativo. Nós estamos aqui para nos educarmos, para crescermos. É esse o objetivo da vida. As experiências variam conforme a necessidade do espírito. Então, se a minha necessidade é treinar a paciência, com quem eu vou conviver, gente? Com alguém paciente? Não, porque eu vou ficar impaciente com a paciência do outro. Para que eu adquira a paciência, eu vou conviver com pessoas que desafiem essa paciência, que cobrem de mim, que convoquem na vida essa paciência. E é assim que eu desenvolvo, porque se eu não tiver paciência, o relacionamento ele não se torna possível. Então, é dentro muitas vezes da dificuldade que nós vamos desenvolvendo as nossas
capacidades e virtudes. Então, nem toda deficiência, isso é bem importante de nós gravarmos, para tirarmos esse olhar, essa crença limitante e muitas vezes preconceituosa e limitadora. Então, nem toda deficiência é uma expiação. Existe também, às vezes podemos nascer com alguma deficiência como uma prova que o espírito escolhe para promover nele um crescimento. Também pode ser uma missão. Eu posso vir com uma deficiência para causar, para trabalhar uma sociedade, a gente vai ver aí alguns exemplos mais para frente, né? Nós vamos nascer com isso para impactar a sociedade, para dizer alguma coisa. A missão, geralmente, é um espírito que ele não tem nenhum débito, ele não está ali tentando se reconciliar com a lei do universo. Ele já ama, ele já sabe, mas ele vem com essa missão e ele aceita essa missão, né? Para que haja o crescimento do coletivo, da sociedade, do mundo, do universo. Então, vejam que nós podemos encarnar com uma deficiência, o que o Espiritismo nos diz, que pode ser uma expiação, sim, claro, mas também uma prova e também uma missão. Essa condição reencarnatória, ela não pode ser genérica, e ela vai se... tudo isso vai ser catalogado dependendo da necessidade de quem está reencarnando, do aprendizado específico para aquele ser. Pode mudar, por favor? E aí, nós vamos entender que a maior limitação não está no corpo, mas nas barreiras impostas pela própria sociedade. Muitas vezes, nós vemos pessoas que têm uma deficiência física, mas que não é isso que atrapalha a vida dela. Não é isso que causa constrangimento, que causa estranheza, mas sim a maneira como a sociedade estigmatiza, rotula, mas sim como as barreiras que a própria sociedade impõe. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, que é a Thaís que vai dar, né? E ela, então, vai trazer aí, ampliar essa fala de agora. Pode mudar, por favor? Então, vamos lá. Um dos exemplos, né, que nós podemos trazer, exemplos muito felizes, da Helen Keller. Quem já assistiu o filme O Milagre de Anne Sullivan? É um filme belíssimo, bem antigo. Depois, se vocês quiserem, ou se a Vanessa Castilho já puder, pegar o link do YouTube, que esse filme tem dublado e de graça lá no YouTube, ela pode até colocar aqui o link lá no grupo para a gente assistir, né? Então, um filme maravilhoso, gente. Assistam no final de semana, vale muito a pena. E vai falar muito, nós vamos olhar ali a situação da criança, da família, porque tem uma visão social também disso tudo, né? Então, assistam um filme que vale a pena. A Regina está dizendo visão pelos olhos dos outros e não pelo meu. Exatamente. A Lia está falando maravilhoso esse filme, né? Nos ensina muito, exatamente. Então, a Helen Keller, ela nasceu em 1880, nos Estados Unidos. E quando ela tinha 1 ano e meio, ela teve uma doença, a biografia dela não especifica, mas imagina-se que seja meningite ou escarlatina, coisas que não tinham muito recurso, nem identificação da doença, né? E quando ela tinha 1 ano e meio, ela perdeu a visão e a audição. Então, imagina a situação da família, né? Imagine a situação da própria criança. E contratam para ela uma jovem que já vinha de uma casa que tratavam pessoas com deficiência, e a Anne Sullivan, né, que é essa pessoa que veio cuidar dela, porque eles já tinham tentado de tudo,
né? Eles já tinham tentado médicos, levado, era uma família que tinha recurso financeiro, e a tia vem com uma notícia de um médico que havia curado a cegueira de várias pessoas. E o pai já não queria mais, mas a mãe acreditava muito, queria muito que a filha, de alguma forma, conseguisse existir no mundo. E ela, então, pede para o marido para que ele vá, para que ele facilite isso, né? E o marido não queria, mas acabou aceitando. E lá, o médico disse que ela não tinha cura, mas que ele ia enviar uma pessoa para ajudá-la. E ele, então, envia a Anne para ajudar. E a Anne, ela tinha uma condição bem especial, ela já havia trabalhado com outras pessoas com deficiência, e ela ensinava o alfabeto na palma da mão. Então, ela fazia os sinais das letras, né, assim, na palma da mão. E ela não enxergava, ela não escutava, mas ela tinha o tato. E ela passou uma boa parte do filme tentando romper várias barreiras de aceitação da menina. Imagina a dificuldade da menina, né, em existir no mundo sem conseguir se interar com ninguém. E ela, com certeza, era um pouco agressiva porque se sentia isolada, não conseguia se expressar. Então, ela aprendeu a falar dessa forma. E foi até muito interessante, vocês vão ver lá no filme, foi com a sensação da água caindo na mão dela, porque a Anne tentou muitas vezes, ela não conseguia entender, ela não teve um insight. Quem é educador aqui vai entender que, às vezes, para uma criança passar a ler, precisa de ter, assim, um insight. Nossa, juntando as sílabas, é assim que faz, tem aquele insight, aquele momento em que o espírito consegue entender, consegue se ligar à mensagem, né? E ela consegue na água. Então, a Anne vai lá e fala para ela, water, né? Que é a água. E ela consegue, é tão lindo esse momento do filme, e ela vai entendendo, ela vai andando assim, então ela bate no chão, o que é isso? E a Anne vai falando. É muito bonito, vocês vão assistir. E com todo esse esforço, o que acontece? Ela aprendeu com um estudo dirigido, ela se formou na faculdade, gente. Ela se formou na faculdade e ela se torna, então, escritora, palestrante, e ela se torna advogada, e ela luta pelo direito das pessoas com deficiência e também por direitos sociais. É um filme que nos ensina muito. Então, a Helen Keller, se ela não tivesse tido oportunidades, o que ela seria, né? O José Aparecido também está colocando aqui, O Milagre de Anne Sullivan. Assistam, gente. Final de semana, é isso mesmo, José Aparecido. Uma boa dica para vocês assistirem nesse final de semana. Exatamente. Pode mudar, por favor? Outra figura que nós podemos citar, eu acho que alguns já devem ter visto em alguns documentários, né, das redes sociais, que é o Nick Vujicic. E ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Mas ele não se entregou a nada disso. Ele enfrentou muita rejeição, sofrimento emocional. Imaginem como seria viver sem braços e sem as pernas. E ele tem, assim, aqui um toquinho de braço, na perna também ele tem uma pequena formação ali de osso, mas ele não tem as pernas específicas. Mas mesmo assim, ele enfrentou tudo isso, né? Enfrentou a rejeição, o sofrimento emocional e desenvolveu, a partir de oportunidades que foram dadas a ele, né? Pessoas que acreditaram nele, assim como a mãe da Ellen, acreditaram e possibilitaram para ele, então, o desenvolvimento de autonomia e de independência. Ele também se tornou um palestrante, um escritor, e hoje ele impacta a vida de milhões de pessoas no mundo. Aqui está com um filho, 2, né, que a mãe está grávida, mas eu acredito que ele tenha 4 filhos, e tem uma família feliz, vive bem com a esposa. Então, vejam, ele é uma pessoa com capacidade, com brilho,
é um espírito inteligente, capaz, mas que teve, nessa experiência de vida, o corpo que sofreu, que veio ali com algumas limitações, talvez pelo coletivo, para levar um ensinamento, a gente não sabe. Talvez ele tenha pedido a prova para ele ser mais persistente, a gente não sabe, né? Então, olhem que nós não podemos olhar para uma coisa e classificar aquilo como uma verdade. Pode mudar. Temos um exemplo ainda bem mais atual, né, que é o Stephen Hawking, que ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa, ELA, né, que é aquela doença que vai paralisando partes do corpo. E ele foi perdendo progressivamente, né, os movimentos. Só que a inteligência dele é algo fenomenal. Ele escreveu vários livros sobre física, e através da tecnologia, ele desenvolveu um jeito de se comunicar que, através das ondas mentais, ele escrevia no computador, e é assim que ele se comunicava com as pessoas. Escreveu livros dessa forma. Então, vejam que nós não podemos limitar a pessoa ao seu corpo, porque uma pessoa é muito mais do que o seu corpo. Um espírito, ele tem todo um valor e todo um conteúdo e toda uma capacidade que nós não podemos olhar para um corpo e dizer quem aquela pessoa é. Nem por conta da idade, nem por conta do seu sexo biológico, nem por conta de uma deficiência, nem por conta de uma apresentação, de uma aparência, nem por conta de cor de pele, por conta de nada. Nós estamos vendo ali uma casca. E o que realmente importa é quem é aquele espírito. Então, é em essência e não em forma. Pode mudar? Já estamos terminando, viu, gente? Vamos abrir para algumas perguntas. Dentro da literatura espírita, nas obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, nós vamos encontrar relatos de que nos planejamentos reencarnatórios, os espíritos escolhem limitações físicas para conter impulsos destrutivos, para evitar recaídas morais, para reajustar experiências do passado. Então, a limitação aqui, ela não funciona como um castigo, como todo mundo acredita, como uma boa parte de todo mundo, também estou generalizando, né, gente? Me perdoe, força de expressão. Mas a limitação aqui não é como uma grande maioria, uma grande parte de pessoas entendem, que seja um castigo ou por um erro, mas é o amor divino levando uma proteção para que o espírito reencarne e não cometa os mesmos erros. Eu lembro de uma história do André Luiz, eu não vou lembrar agora qual livro, de uma moça que ela precisava reencarnar e a prova dela era ser muito bonita. Só que ela já tinha falhado no tocante da beleza dela, mas ela viria novamente muito bela para que ela pudesse complementar e superar o que ela deveria lá, superar os encantos de ser bonita, tudo aquilo que ela movimentava, a atração das pessoas e tudo mais. Ela falou, tá bom, eu vou, mas você pode fazer com que eu venha com uma perna mais curta que a outra? Para que pelo menos eu tenha ali, eu manque um pouco e isso possa facilitar, para que eu não me deslumbre com a beleza física? Foi uma ajuda que ela recebeu, que ela pediu, né? Então, conter impulsos destrutivos também, às vezes espíritos que são muito violentos, eles podem nascer com uma constituição física mais mirrada, para que ele não, imagine um espírito explosivo, agressivo, num corpo enorme, forte, né? O dano que ele ia causar para ele mesmo, para as pessoas, seria muito maior. Então, vamos tomar cuidado nos nossos julgamentos e nos nossos preconceitos. Pode mudar? Existem também dentro da literatura espírita, né, narrativas de espíritos que traziam tendências ao suicídio em existências anteriores, e ao reencarnar, solicitaram também condições físicas mais restritivas, com o objeto de dificultar, de levar ao ato do fim da própria vida. E com isso, né, conseguir se reajustar com o passado.
E então, isso levaria a um aprendizado, a contenção dos impulsos e uma proteção espiritual. Eu me lembro de uma história do Chico, de uma mãe que trazia, eu ouvi isso de um amigo meu, uma mãe que trazia um menino de uns 13 anos nas costas, e ela vinha na sessão com o Chico, carregando aquele menino que não se mexia. E o Chico olha para o menino e fala assim, seja bem-vinda, minha irmã, e ele ajudava aquela família do jeito que podia, porque ela não tinha com quem deixar, era muito pobre, então o Chico ajudava ali com os alimentos e tudo que ele podia. E uma pessoa do lado disse, nossa, mas por que esse espírito está passando por isso? E ele disse, isso é uma ajuda divina, porque nas últimas 3 reencarnações ele deu fim à própria vida por não aguentar, por não suportar alguns sofrimentos. E isso já havia virado um hábito, uma forma até automática de reação. E nascendo assim, ele mesmo pediu, ele não conseguia mexer as mãos, ele não tinha força, ele não era um espírito realmente dentro de uma gaiola que não conseguia se mexer. E assim ele conseguiu levar adiante aquela reencarnação. Pode mudar? Então foi uma ajuda divina, e não um castigo, como as pessoas entendem, né? Algumas pessoas. Mas atenção, nós não podemos julgar e não podemos generalizar. Cada caso é único. Aquilo que parece limitação pode ser para o espírito um caminho de proteção e uma forma de recomeçar. Muito importante isso. Pode mudar. E nós temos sempre que levar em conta a lei de amor, né? Porque a lei de amor, ela nos tem sobre a sua proteção. A lei de amor vai favorecer cada um de nós a crescer dentro da sua potencialidade, a crescer como espírito em aprendizado. Então, não nos esqueçamos de que somos regidos pela lei de amor e essa vai nos oferecer todas as ferramentas que nós necessitarmos. Bom, gente, a Anne-Marie, oi Anne-Marie, tudo bem? Ela está dizendo que o perdão de Deus consiste numa nova oportunidade. Está lá no Consolador, trazido pelo Emmanuel na questão 333. Muito obrigada pela sua contribuição. Então, eu agradeço aí a oportunidade de trazer isso para vocês, que foi um tema assim que mexeu muito com a minha cabeça, espero que tenha mexido também com a de todos, e que nós possamos refletir, né, mais sobre essas crenças que limitam, que adoecem e que retiram das pessoas a oportunidade que todos nós temos de crescer, de aprender e de sermos felizes dentro daquilo que nos cabe, nos compete. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vanessa, você assume aí as perguntas? Sim. Obrigada, Cássia. Já quero te agradecer por ter trazido tanto esclarecimento e reflexão de uma forma tão leve e trazendo um pouco essa mudança de rotular tudo como castigo, né? Como a sociedade nos traz, e que muitas vezes, dependendo das nossas palavras numa casa espírita, nós podemos até afastar uma família atípica devido elas também acharem que é tudo devido a um castigo. Como a interação foi muito grande aqui no chat, que foi muito interessante, inclusive, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Nós temos alguns minutinhos ainda. Tá. A Thaís, ela está perguntando como despertar esse conhecimento nos trabalhadores da casa, que não tem esse acesso. Uhum. É conscientização, gente. É conscientização dentro dos cursos, dentro dos treinamentos. Há necessidade de ter uma fala sobre isso. Então, desde as escolas, os alunos fazendo cursos, depois na preparação do próprio trabalhador, em palestras na casa, existem coisas que nós precisamos conscientizar, né, para que isso passe
primeiro nós conhecemos, depois nós compreendemos, e aí nós aplicamos, que é o slogan do nosso, né, do nosso curso. Então, é mais ou menos esse o caminho. Aí o Kiko está perguntando... você lê aí. Aí o Kiko Silva está perguntando, na aula, qual a diferença de castigo e punição? Então, castigo é punição, mas o que nós estamos trazendo aqui é que a deficiência não é castigo e nem punição, ela é uma oportunidade de crescimento, porque dentro daquilo que Deus nos oferece, como um pai amoroso, ele não nos castiga. Isso é uma visão de outras religiões. No Espiritismo, nós entendemos que Deus não castiga, mas ele oferece meios para que a gente possa crescer. Certo. A professora Marilda, ela comenta que os exemplos foram maravilhosos e trouxeram muitas reflexões. Obrigada, Marilda. A Beatriz falou que são reciclagens, né? Acho que em relação à primeira pergunta, né? Boa dica também, né? Nós podemos, se somos dirigentes de casa espírita, somos trabalhadores, podemos levar os dirigentes à ideia de fazer uma reciclagem, de repente, de pegar o material, sei lá, tem aí, vocês vão ficar com os slides, dá para apresentar para o dirigente da casa e falar, olha, podemos fazer uma reciclagem, um seminário de um dia, ou de colocarmos mensagens nos grupos, né? Então, fica aí, cada casa tem o seu jeito de caminhar, né? A Lúcia, ela diz que está saindo convicta de que precisamos nos conscientizar de que deficiência é sempre oportunidade de crescimento. Obrigada, Lúcia. Fico com meu coração mais leve, porque é essa a mensagem da aula. Isso mesmo. Obrigada. Eu acho que foram essas as perguntas. Depois, qualquer coisa, nós estamos à disposição. O grupo ainda está aberto para comentários até amanhã. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, é só colocar ali no grupo também, tá? Obrigada, Cássia, mais uma vez, viu? Eu Por que excelente agradeço. reflexão. Obrigada. E antes de nós caminharmos para o encerramento, eu já vou deixar aqui para vocês o tema da nossa próxima semana, que será acessibilidade atitudinal com Thaís Ortega. E eu venho agradecer a todos vocês que participaram aqui com nós online, a interação de vocês, que foi muito importante pelo chat, e já agradeço àqueles que virão e assistirão posteriormente nas gravações. E nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos e se sentirem confortáveis, para acalmar o coração envoltos dessa luz após essa aula de tanta reflexão. Vamos agradecendo por estarmos aqui reunidos para conhecer, para aprender, para compreender. Ensina-nos, Pai, a sermos instrumento do Teu amor, fortalecendo a cada um de nós. E que possamos lembrar que somos todos aprendizes caminhando juntos, muitas vezes errando, acertando, mas evoluindo. Aproveitamos esse momento para rogar ao Pai, para que abençoe cada espírito com suas necessidades. Nos abençoe ao decorrer de toda essa semana e que possamos estar reunidos novamente para novas reflexões e aprendizados, sintonizados sempre com a frequência de luz. Que assim seja, graças a Deus.